Olá, então, estamos aí de volta, né? Um bônus para essa série que foi maravilhosa, quantas coisas aconteceram, né? Nesses 4 vídeos que nós fizemos, foram 4 ministrações especiais. E aí o Espírito Santo vem com a novidade para nós e dá um bônus. Eu achei legal demais, é muito bom, muito forte. Então, tem aí na série Simplesmente Fé, ainda continuamos com esse bônus para você. Amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus olhou para você assim, é isto, eu quero mais, quero dar mais para essas pessoas, para nossas vidas. E aí mas eu quero te fazer um convite, entre no nosso canal, acesse nosso canal e se inscreva no nosso canal. Né? Se inscreva aí no YouTube, já dá um like aí, e eu sei que vai ser coisas maravilhosas que vai surgir aqui agora, então já aproveita aí, compartilhe com o seu amigo, compartilhe com o seu irmão, com a sua família, faça alguém receber dessa palavra que eu creio que vai tocar o coração de quem ouvir, de quem vê-la, amém? Então nesse bônus eu quero trazer algo assim muito especial, simplesmente fé, simplesmente fé. Então, a fé em Cristo é algo muito especial e maravilhoso e grandioso. Essa fé no reino, essa fé genuína, no reino de Deus, é a fé que está muito mais ligada à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus, do que às bênçãos que Ele pode conceder. A resposta de Jesus para a multidão, no dia em que Ele foi questionado a respeito dessa fé, Ele falou assim, que faremos para exercermos as obras de Deus? Jesus disse assim, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta. Olha o que vai falar, simplesmente fé. A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que opera tu? Tipo assim, o que você está fazendo? O que você faz? Diferente de nós, ele vai dizer, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Está em João, no capítulo 6, versículos 28 e 33. Aposto que isso tem a ver com fé, simplesmente fé. É isto, é porque a fé que o Senhor quer estabelecer em nós, a novidade do reino de Deus para nós é que eu acesso o reino não mais por sacrifício, eu acesso o reino não porque eu estou fazendo uma obra, eu acesso o reino de Deus não porque não, eu acesso o reino porque eu creio, é fé, um dom de Deus, simplesmente fé. E aí a gente vai entendendo que naquele momento a multidão ficou meio que confusa. Na verdade as pessoas disseram a Jesus, bom, se não podemos segui-lo por causa dos pães, dos peitos ou de qualquer outra coisa de que possa prover-nos, o que temos de fazer? Então é simples, Jesus disse, creais naquele que Deus enviou. Creais naquele que Deus enviou. Em outras palavras, ele disse, não acredite no pão, não acredite no peixe, não acredite nos milagres, não coloque suas expectativas naquilo que sou capaz de fazer, porque talvez as coisas que não aconteçam da maneira que você espera. E se não acontecer da maneira que você espera, como é que vai estar? Isso não significa que Deus é infiel ou indigno de confiança, não é nada disso não. O propósito dele sempre foi e sempre será, é bem maior do que qualquer uma de nossas perspectivas, é maior do que qualquer uma das circunstâncias, seja elas pessoais, familiares, seja elas quais forem. A essência nessa discussão temática de simplesmente fé é esta, é que a fonte é sempre, escute, a fonte é sempre mais importante do que os seus fins. A fonte é sempre mais importante do que os seus fins. E que o Criador é maior do que as suas bênçãos. O Criador é maior do que as suas bênçãos. Nunca devemos colocar nossa fé nas bênçãos, mas sempre na fonte das bênçãos. E você sabe qual é a fonte? Jesus. Vou soletrar. Jesus. Então, no reino de Deus, a questão, nós já até citamos em outro momento, a questão não é quanto de fé eu tenho, mas para onde essa fé é direcionada, para onde essa fé é voltada. A essência da fé genuína é confiar na fonte e não nos fins, repetindo. Então, não tenha dúvidas, o reino de Deus tem provisão para cada necessidade nossa, isso é real. Entretanto, é justamente por essa razão que eu não preciso colocar minha fé, minha confiança naquilo que Deus pode fazer, porque eu já sei que Ele vai fazer e pode fazer. Ele tem poder para realizar todas as coisas.
Entende? Então eu não vou confiar, eu colocar minha fé nessa situação. Por isso é a razão de que minha fé não posso colocar nisto. Nosso dever é crer, obedecer e servir ao rei deste reino. Entendeu? É obedecer. A parte de Deus é cuidar de nós. Então, precisamos da fé que é estável, simplesmente fé. Mesmo quando a nossa expectativa da estratégia divina é mal calculada, mesmo que a gente não esperava que Deus fosse fazer tal coisa e de repente não aconteceu. Da fé que está disposta a ser provada pelo fogo, revelando a natureza eterna. A 1 de Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quanto mais sua fé é testada, mais sua confiança no reino cresce. E aí, a pergunta é, onde está a sua fé? A pergunta é, qual a motivação? A pergunta é, como eu estou? A minha fé é genuína? A pergunta é, a minha fé, ela é verdadeira diante do Senhor? A pergunta também é, eu estou debaixo dos princípios dessa fé? A fé é um estilo de vida para mim? Tudo isso nós aprendemos nessa sequência, nessa série que o Senhor nos deu. A fé genuína sempre será testada. É assim que se fortalecerá. Você passará no teste? Jesus avaliou os motivos. Ele sabe, ele olha no mais profundo do nosso coração. Então, não estamos aqui na terra apenas para conseguir peixe e pão. Não. Estamos aqui para mudar o mundo, alimentando os outros com o pão da vida, que é Jesus. Onde está então a sua fé? Está nas obras ou no Deus das obras? Então, nosso entendimento, e eu queria aqui passar para você algo muito importante, muito forte, simplesmente fé. E aí eu quero te chamar para Hebreus no capítulo 11. Hebreus 11, e aí você vai entender o que é simplesmente fé. Você até já sabe, já sei, olha aqui isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados só pela fé, e aqui a gente crê que isso aconteceu. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que eu estou vendo foi feito de algo ainda muito maior. É pela fé. Pela fé foi que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé de Abel ainda se fala nesse momento. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado não foi achado porque Deus o trasladara, Deus o tomou, visto como antes da sua trasladação alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Olha que coisa, simplesmente fé. Esses homens simplesmente viveram pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Olha a coisa, eu só estou lendo, é isso que eu quero trazer, esse bônus é isso para vocês, só nós entendemos o que está aqui. Olha, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, sabe o que aconteceu? Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela fé. E como você está preparando a arca para a sua família? É pela fé, simplesmente isto. Não tem outra situação, não tem outro argumento, não tem outra obra a ser feita. Não, eu só preciso crer pela fé. Pela fé. Olha a coisa,
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão, Isaac e Jacó foram herdeiros da mesma promessa, Isaac e Jacó. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara, a esposa de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade. O que a fé não pode fazer? Simplesmente fé, o que você não pode alcançar. Para Sara era impossível ter filhos novamente. A idade era avançada. Olha o que aconteceu, porquanto teve por fiel aquele que tinha feito a promessa. Ela creu e aí Deus cumpriu. Pela fé. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Foi assim. Abraão também já era velho, não tinha como. E mesmo assim, nesse já amortecido, Deus fez uma multidão de nações, povos, entendeu? Agora esse povo todo, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não viram a terra prometida, mas criam. Eles sabiam que iam alcançar anos depois, mais preciso, 430 anos depois, Deus levanta um homem e os liberta do Egito e os leva para a terra prometida. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejavam uma melhor, que é uma pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonhou deles, de se chamar... não, isso aqui é muito forte. Pela fé, esses homens, essas mulheres, Deus não se envergonhou deles, de chamar eles o meu povo. Quer ver? Vou ler. E se na verdade se lembrassem daquela de onde já haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Uau! Você, de repente, está diante do Senhor e Deus não se envergonha. Não, esse aqui é o meu filho. Eu sou o Deus desse homem. Eu sou o Deus dessa mulher. Eu sou o Deus... É o seu nome, coloca aí. Eu sou o Deus do Nelsifran. Deus não se envergonhar de ser chamado o seu Deus. Simplesmente fé. Pela fé, ofereceu a Abraão, a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, o único que ele tinha, ele sendo-lhe dito em Isaac, será chamado tua descendência. Ele sabia, mas considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Ele creu, simplesmente fé. Uma fé que assim, se morrer, Deus vai trazer dentre os mortos, vai ressuscitar. Sabe? Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Aqui você está vendo, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses os seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado. Ele falou assim: não, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho um povo, eu tenho uma raiz, eu não preciso ser chamado filho da filha de Faraó. Não! Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. A fé nos leva a isso, a ter mais alegria naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus faz em nossas vidas, do que alegria pelo pecado. Só a fé
Simplesmente a fé pode fazer isso. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho. Você consegue imaginar o mar se abrindo? Isso aqui já dá outra série para nós, né? Como por terra seca, o que, tentando os egípcios se afogaram, eles quiseram fazer a mesma coisa, mas eles não tinham fé para isso. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu. Eu estou lendo isso aqui para você entender o que é simplesmente viver pela fé. Simplesmente fé. Pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E mais que direi? Que vou falar mais a respeito? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão? O que Gideão nos fez? De Balaão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Que coisa! Apagaram a força do fogo. Essa é a fornalha de fogo. Essa aqui também, meu Deus do céu. Alcançaram promessas. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres, elas receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, simplesmente vivendo pela fé. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens, aí vem algo, homens dos quais o mundo não era digno. Não era digno. Errantes pelo deserto, assim, sabe? E montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, ainda não alcançaram a promessa. Sabe por quê? Esperava você. Tudo isso acontecendo e Deus esperando você, para que você experimentasse o que é ter o dom da fé. Viver pela fé, ter uma fé genuína, um estilo de vida, fé como estilo de vida, fé como uma cultura, provendo Deus a coisa melhor a nosso respeito, ao seu respeito. Eu estou lendo o versículo 40, tá? Do capítulo 11 de Hebreus. Não fosse para que eles, sem nós, todos esses que viveram tudo isso, sem nós, não fossem aperfeiçoados, esperando você. Simplesmente fé. Agora vem uma chamada de Deus para mim e para você. O versículo 1 do capítulo 12 agora. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados por tão grande testemunha, nuvem de testemunhas, vamos deixar o embaraço de lado e o pecado tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, vivendo simplesmente fé. Que o Senhor te abençoe. Beijo no coração. Te vejo na próxima. Eu sei que Deus tem algo especial para você. Amém? E aí eu quero já te chamar. Nós vamos estar trabalhando outro momento, uma outra série que Deus vai estar nos trazendo. Tempo de intimidade com Deus. Aguarde. Beijo no coração.